E nesse sentido, não é uma contradição de conceito, mas é uma contradição entre o conceito e a prática. O que a ENSP prega como conceito, que está de acordo com o que o governo federal prega também, mas a prática, principalmente de gestão dos governos estaduais e municipais, aí no caso o governo estadual e municipal, no caso do Manguinhos, em relação à concretização dessas obras, né, entre o conceito e a prática. O Fórum é uma organização que surge de uma iniciativa social. A Fiocruz ela é apenas apoiadora do Fórum. Né? Agora, o que a gente percebe é que, apesar da resistência do Fórum, ele existe se reunindo semanalmente e toda semana se reúne religiosamente desde 2007. Né? Então, a gente acha que nas condições de prática da cidadania desse território, como um território de exceção, isso é uma grande vitória. Ela é uma vitória em termos de resistência. Né? Agora, na prática, o que a gente vê é que, além das condições sociais de participação, ou seja, que são pessoas que trabalham, às vezes, em turnos duplicados, porque tem que ganhar pouco, então tem que fazer bico, tem que trabalhar mais do que o cotidiano. Né? Em condições ambientais desfavoráveis, enchentes, grandes chuvas, trocas de tiros cotidianas. Né? Não é uma troca de tiro que acontece uma vez por mês, não, cara. Hoje, por exemplo, amanhã, não coincidentemente, a gente está gravando essa entrevista aqui, houve troca de tiros. E tem quase todo dia, se eu te falar. Tem mais de uma vez por semana, eu não vou estar mentindo. Então, às vezes, já aconteceu da gente estar no fórum ou em outros espaços de discussão e ter tiroteio e as pessoas não terem como voltar. Mas não é só no fórum. Um aluno que vai sai do trabalho e vai à noite estudar na educação de jovens e adultos, às vezes houve tiroteio e aí a mãe liga, olha, você está vindo para casa, não vem agora não. Como é que a senhora está? Já chegou em casa? E as pessoas, como é que vão assistir a aula para essa condição psicológica? Né? Então as condições objetivas de participação são de uma população minorizada, né? É muito difícil participar nessas condições. Né? E nesse sentido a gente pode dizer que, apesar disso, essa participação tem sido uma participação qualificada, porque os atores sociais de Manguinhos têm vindo às reuniões do fórum, não em grandes quantidades, mas às vezes vem um, às vezes vem outro, então você tem a possibilidade de, ali naquele espaço, ter um microcosmo representativo dessas comunidades. Né? E tendo feito ações efetivas. No início, e aí preciso voltar um pouco a uma coisa que eu já disse, no início, quando o fórum surgiu, além de discutir o PAC, a gente discutia essa questão do canal do Cunha. E a gente fazia reuniões ali na Politécnica, que as salas têm divisórias, né? A gente tinha que abrir a divisória, porque não cabia tanta gente. Eram mais de 300 pessoas. Isso aqui? Isso aqui no fórum, reunião do fórum. No início de formação do fórum, né, a gente fazia um fórum itinerante que percorreu praticamente a maior parte das comunidades de Manguinhos, e cada uma dessas reuniões tinha pelo menos 200 pessoas em cada comunidade. Né? Só que aquele era um momento histórico. Né? E aí eu não diferencio em termos de espaço, porque naquele mesmo momento histórico, o início desse processo foi na Escola Politécnica, foi na Fiocruz, e também estava cheio. Né? Com a vinda do PAC, seja aqui na ENSP, seja na comunidade, a gente tem feito, o fórum voltou a ser itinerante. Fizemos reuniões na Santa Bernadette, na biblioteca, mês passado, e você teve uma flutuação que não trouxe muito quantidade de pessoas. E a gente enxerga, assim, até pelas próprias falas das pessoas no fórum, que existe um medo muito grande de participar. Existem, inclusive, pessoas com processos na justiça contra o PAC, pelo direito de habitação, porque estão sendo removidos, que elas estão, assim, lutando por seu direito, mas elas preferem não falar. Porque falar significa ficar exposto dentro do território, vulnerável. No espaço onde tem ausência de democracia, ausência de cidadania, a solução não é justificar e naturalizar esse estado de coisas como se isso fosse derivado de uma violência endógena. A violência é uma causa externa, que justamente corrobora para manter esse estado. Então a forma de enfrentar isso não é menos democracia, é mais democracia. Né? Então é justamente uma estratégia do movimento social local promover práticas e espaços e órgãos de gestão democrática. Você tem ali as audiências públicas, você tem os espaços de participação, mas não basta tê-los. Se não tiver resolutividade, em pouco tempo o povo vai cansando, porque você vai e a situação não melhora, você luta, você abre, você denuncia, isso gera um desgaste.
mas aquilo na verdade é só um procedimento para seguir um rito de ser que tem participação, mas a participação não gera. Né? Então esse empoderamento ele é restrito, ele não é um empoderamento de fato. Né? Agora, o fato dele não ser um empoderamento de fato, a luta é essa mesmo. A gente, como lutadores do povo, a derrota pra gente não pode ser assumida como uma impossibilidade, a gente tem que continuar lutando. Né? A gente até pensa em outras estratégias e tal, mas a gente poderia sucumbir e dizer assim, esse modelo de governança também não dá certo, e aí ficar sem estratégia de luta. Então a ideia de uma governança local, gestão democrática, participação direta, são na verdade estratégias de luta que também são contraditórias, porque nesse processo você tem formas procedimentais, formas que são realmente participativas, mas essas são as mais difíceis de serem instituídas. Porque mesmo os setores mais avançados da sociedade, quando se fala em empoderamento, protagonismo dos grupos minorizados, elas torcem o nariz, porque a prática corrente é a prática do eu intelectual gestor. Né? E essa aliança que para alguns teóricos, né, tem um teórico português chamado João Bernardo, marxista, que ele fala que os grandes processos revolucionários se deram nessa aliança entre gestor, porque o gestor não é um capitalista. O gestor não é proprietário do capital, o gestor é o gestor público, ele é da classe trabalhadora, ele é um extrato diferenciado, que foi diferenciado da classe trabalhadora. Mas ele fala que em um determinado momento histórico, houve um reconhecimento ampliado dessa classe trabalhadora em si, em que gestores e trabalhadores proletários se reconheceram como classe trabalhadora. E essa aliança foi frutífera no processo revolucionário. Né? Então, de certa forma, esses espaços de gestão democrática, né, eles possibilitam essa aliança, mas dizer que essa aliança vai se dar, e aí tem um longo processo de lutas, de discussões, porque o conflito é latente o tempo todo, porque é uma população que está dizendo na área de saúde, por exemplo, que está sendo mal atendida, enquanto o gestor que é responsável por isso, mas é um gestor que está sendo privatizado, terceirizado, entendeu? Então a lógica do capital é conflituosa, inclusive na microescala. Né? Ele não foi um esvaziamento que se deu porque a população não queria mais participar. Aí se deu com o processo de cooptação, de ameaça, de quebra institucional, né? De neocolonialismo mesmo. Né? Então, alguns militantes, eu não vou nem dizer nomes, porque vocês inclusive sabem no meio, mas que eles, inclusive, até hoje, você entrevistar eles, é difícil até você arrancar isso deles. Porque essa ameaça é continuada. Tem aquela coisa dos 3 avisos. Você deu um primeiro aviso, você vai para a conversa. Você deu o segundo, você ainda tem... No terceiro, você nem se defende mais. Você vai ser executado. Então, assim, tem pessoas que já estão no terceiro aviso. Então, elas sabem que qualquer momento que ela rompa com um determinado limite, ela não vai ter mais direito de defesa. Né? Então, num Estado, como numa situação dessa, achar que um fórum pode romper e ser um movimento autêntico, revolucionário, a gente tem que criar estratégias, inclusive, de conexão com outros setores da sociedade para se libertar desse estado de exceção e romper com determinadas estruturas de Estado, inclusive, que reproduzem esses fenômenos. Se eu, por um lado, falo que de uma impossibilidade do movimento social em território de exceção, a estratégia diante dessa impossibilidade não é a morte. Né? Porque senão, se viver sem cidadania seria, pra gente, é processo de alienação mais duro, porque é uma alienação consciente. Né? Então você começa a estabelecer estratégias. O que hoje a gente entende como estratégico é tentar construir redes, né? Com outras comunidades que estão sendo removidas por esse mesmo paradigma dos mega-eventos, do capitalismo de serviços, etc. Né? Redes com outros movimentos sociais, inclusive internacionais. Porque, inclusive, essas redes nos fornecem maior proteção para que essas pessoas fiquem menos vulneráveis no território. Então, essa linkagem com o Observatório de Conflitos Urbanos, com outras organizações de luta pela moradia, com o Comitê Popular da Copa das Olimpíadas, a nível, inclusive, nacional, são fundamentais para que a gente possa continuar nessa resistência.